Oi, eu me chamo Maria Eduarda e você está escutando o Paradoxo. Esse é um programa desenvolvido para a disciplina de jornalismo especializado do curso de jornalismo da Universidade Federal do Pampa. Nesse episódio, iremos abordar o espaço para a transexualidade no âmbito acadêmico. Nossas convidadas contarão suas experiências como estudantes de mestrado e como professoras da rede pública de ensino. Os relatos trazem desejos, desafios e conquistas, mas principalmente esperança. Convidamos você a escutar esse programa com a mente e o coração aberto, para trazer essa perspectiva necessária e pouco discutida no ambiente acadêmico. Freda Cortese tem 31 anos e atualmente faz parte do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela comenta que já realizou sua qualificação e que está se encaminhando para o final do mestrado. O tema envolve histórias infantis sobre diferenças de gênero e sexualidade. Freda conta que possui uma coletânea de contos de fadas sobre a cultura LGBTQIA+. Eu sou escritora, eu tenho uma coleção de contos de fadas que usam elementos da cultura LGBT para trazer um pouco de representatividade para a literatura infantil, que é uma literatura que normalmente é higienizada nesse sentido, né, desse tipo de representação, né. E agora eu estou, então, dentro da escola, tentando ver como as professoras se relacionam com esse tipo de literatura, que traz as diferenças, né. Existe um abismo gigantesco dentro da academia, desde o ingresso, permanência até a conclusão. O ambiente acadêmico é de fato elitista, e para pessoas trans, esse abismo se torna maior ainda. Por outro lado, Freda comenta que se sentiu acolhida por colegas. Na faculdade que eu estou estudando, dentro do programa de graduação que eu estou estudando, eu encontrei muito acolhimento. Claro que é um acolhimento ainda um pouco truncado, assim, né, um pouco, a gente ainda descobrindo como se relacionar com isso, né, a gente também, né, eu como pessoa trans também descobrindo quais lugares quais as fissuras que vão permitindo que eu habite lá nesse ambiente, que sempre foi transfóbico e que sempre foi inacessível para corpos trans, né. Então, eu entendo que ainda tem muita coisa para ser feita, assim, né, ainda tem muita discussão, muito debate, não só dentro da instituição que eu estou presente, que é a URGS, mas dentro do sistema superior, de ensino superior do Brasil inteiro, né. A URGS possui um programa de pós-graduação referência em relação às ações afirmativas, beneficiando inúmeras pessoas. Apesar de ser ameaçada pelas mudanças políticas do país nos últimos 4 anos, a instituição busca reconhecer a pluralidade de seus estudantes. Tem uma coisa que é importante pontuar, que o programa de mestrado em educação, né, o programa de pós-graduação em educação da URGS, ele é uma referência em ações afirmativas, né. Dentro desse programa que surgiram muitos trabalhos, enfim, muitas pesquisas, defendendo a importância das ações afirmativas, né. Eu me sinto acolhida dentro do programa de pós-graduação ali da URGS, não pelo programa em si, né, não pela estrutura do programa, mas principalmente pelas pessoas que estão ali dentro lutando para que essa estrutura se torne cada vez mais inclusiva, né, que se abra cada vez mais para esses corpos que têm diferenças, né, que são diferentes da norma, que é o que estrutura a sociedade, né, enfim. Então é importante marcar isso, que não vem de nada esse meu sentimento de acolhimento, né. Tem sim um movimento muito forte dentro da URGS, dentro desse programa de pós-graduação, dentro da Faculdade de Educação, para que essas políticas de afirmação sejam aplicadas, né, enfim. E é um movimento que é constantemente ameaçado, né, e que de mais diversas formas, né, então a gente sabe que a política dentro do nosso país, ainda mais a política, a grande política, como falaria o Deleuze, né? Enfim, essa política maior, né? Essa seria a expressão que ele usaria, né? Que é uma política que vem de um Estado que não é uma política local, né? Por ser uma instituição federal, a gente sabe como que, às vezes, questões como essa, né? De uma trajetória de uma instituição
que tem um grande peso dentro das ações afirmativas, ela é apagada porque não se tem o entendimento de que a política maior vai afetar, né, as pequenas políticas locais, as políticas menores que vêm sendo construídas, né. Freda foi professora na Rede Municipal de Montenegro, região metropolitana de Porto Alegre. E com a experiência de professora e aluna de mestrado, Freda afirma que trouxe essa perspectiva sobre como corpos trans são tratados na educação e como, através da educação, principalmente uma que explora o aspecto cultural, pode-se desconstruir a transfobia. Acho que é uma grande esperança, né? Vamos ser freirianos aqui e pensar por essa perspectiva, que a educação ainda é a nossa ferramenta e ela sempre vai ser, né? Porque, afinal de contas, a educação não é uma estrutura, né? Enfim, a gente estrutura ela para viver numa sociedade, né? No país que a gente vive, mas a educação vai muito além disso, né? No trabalho que eu tenho feito, né? Eu como escritora, né? De livros infantis e tal, eu tenho encontrado bastante acolhimento, assim, para esse tema, a partir de uma narrativa de literatura, né, enfim. Eu, ali dentro do PPG Edu aqui da URGS, a gente trabalha com um conceito a gente trabalha, né, a nossa linha de pesquisa, ela surgiu a partir dos estudos culturais, né, então a gente trabalha com um conceito que é de pedagogias culturais, né, que são aquelas pedagogias que não são exatamente criadas para serem pedagogias, né? Mas tudo aquilo que através da cultura nos ensina alguma coisa, né? Então eu acredito que essa interface entre a educação e a literatura e a arte, né, seja um campo fértil para essa transformação, sabe? Para a gente começar a inserir esses temas, né, dentro da educação, né? Porque a arte ela acessa lugares onde a educação formal não acessa, né, dentro das pessoas, né, porque a arte mexe com emoção, mexe com sentimento, né, e é isso que talvez registre dentro da memória daquela pessoa ali com quem a gente está convivendo, né, e eu acho que através da arte é um caminho, pelo menos eu tenho encontrado mais abertura por esse caminho, né, do que pelo caminho diretivo de uma educação formal, enfim, que eu nem acredito, né, que eu tô aqui justamente para transformar, né. Enfim, então essa é a minha gotinha de esperança, assim. Ainda dentro dessa perspectiva, entrevistamos Victoria Maia, também estudante do programa de pós-graduação em educação da URGS. Victoria comenta sobre sua experiência como professora no ensino médio e fundamental e como foi triste sair da educação básica, guardando até mesmo memórias do período. Enquanto professora de educação básica, trabalhando com estudantes de ensino fundamental e médio, eu posso assim, te garantir que quando eu tive que sair do estádio, que eu tive que pedir exoneração, eu fiquei assim, muito triste. Eu te juro que eu passei assim, uns 2 dias arrasada, porque eu ia ter que pedir para sair, porque eu não queria sair, que o ambiente escolar é um ambiente para mim muito agradável. Eu não posso falar por todas as trans que estão dentro desse espaço, mas falando sobre a minha vivência, especificamente naquela região onde eu dei aula, que foi no município de Canoas, e era mais de uma escola, não era só uma escola. Então, assim, eu tive tempo de experienciar 2 ambientes diferentes enquanto professora, e eu dava aula do sexto até o terceiro ano do médio. E, assim, em relação a estudantes, eu nunca fui discriminada em sala de aula. Pelo contrário, meu processo de transição de gênero ele aconteceu enquanto eu dava aula. Então, eu tive um apoio muito grande dos estudantes. Foi assim, uma geração que eu acredito muito. Eu sempre dizia para eles, gente, a esperança tá em vocês. Se não for vocês, aí eu já desacreditei do Brasil. Porque, assim, é algo assim muito simples para eles, sabe? Não tinha toda aquela complexidade que ficava na cabeça de uma pessoa adulta, por exemplo, com meus colegas de trabalho. Eu tive muita dificuldade em relação a colegas de trabalho no ambiente escolar, de pessoas às vezes errarem meu pronome, falar nome morto, porque me conhecia no processo de transição e tudo mais, e que dificultava muito meu cotidiano na escola. Já em relação aos estudantes, era o oposto, era o que fazia a minha permanência ali naquele espaço. Porque quando eu decidi que eu falei assim, vou começar meu processo de transição de gênero,
uma das primeiras coisas que eu coloquei assim no papel, que eu sabia que poderia acabar acontecendo, era eu ter que procurar outra profissão, porque eu trabalhava numa profissão em que eu tô exposta a todo momento. Eu entro numa sala, 30 alunos, sabe? Eu saio de uma sala para outra, trabalho em 2 escolas e fica nessa rotina assim, toda hora de exposição, reunião de pais, reunião de professores. Então, é uma forma de trabalhar com o público, só que não no atendimento. É uma forma de trabalhar com o público, só que na posição enquanto professora. Então, você tem um nome que todo mundo te conhece, não é um município tão grande assim, mas é um município grande, relativamente grande. Então, mesmo sendo um município relativamente grande, quando falavam assim, a professora Vicky de português, todo mundo já sabia quem era eu. Tipo, é a única professora trans que tem ali na região de Canoas. Mas nesse quesito, espaço escolar, esse ambiente, a forma como eu fui recebida, como eu fui tratada pelos estudantes, foi algo assim magnífico, foi algo muito bom. Eu guardo muito material legal dessa época. Eu tenho uma caixinha assim com várias cartas que eu recebia de estudantes, sabe? Desde o momento que eu comecei a dar aula para eles até o dia que eu tive que avisar para eles que eu não ia mais ser a professora deles, eu guardo assim uma caixa com muitas cartas maravilhosas, coisas lindas que eles escreviam para mim. Relação à questão de como eu lidava com os pais dos estudantes também, era algo muito tranquilo, sendo que eu trabalhava numa região que era ali, assim, próxima da base aérea, tinha muito filho de militar, uma galera bem conservadora, então, que tinha um pensamento muito conservador. Então, tudo eu fiquei imaginando que poderia dar problema para mim, mas não foi o que eu imaginei, porque a gente acaba idealizando os piores cenários, né? Quando a gente está numa situação que tu é um corpo dissidente ali, tu é uma pessoa dissidente de gênero, de sexualidade, e tu tá em um ambiente que tem muita gente conservadora dentro daquele espaço, ocupar aquele espaço é algo assim que a pessoa tem que tomar em consideração que vai ter alguma retaliação. Então, eu já estava bem pensativa em relação a isso, com todo esse processo que eu tive de mudanças e tudo mais. Só que ainda bem que não foi algo que aconteceu. Pelo contrário, fui bem acolhida tanto por estudantes quanto pelos pais, pelas mães ali. Fora que era professora de criança, sexto ano eles ainda são criança, sabe? Aquela galerinha que tá entre 11 e 12 anos de idade, então ainda tem muita aquela coisa assim, acabou de sair do quinto, agora é o sexto. Então ainda tinha muita aquela coisa assim do pai e da mãe deixando a porta da escola, de ir lá ver como é que tava, de às vezes até me mandar mensagem para saber sobre o estudante e tudo mais. Mas foi algo assim bem tranquilo. As pessoas me perguntam bastante isso quando eu faço alguma palestra, algo do tipo, como é que foi esse processo. E eu vejo que muita gente até se surpreende, porque quem é da minha geração, da tua geração, acho que quando a gente lembra do nosso tempo de escola, a gente não consegue imaginar uma professora travesti dando aula e não sendo importunada, e sendo acolhida e sendo abraçada, sabe? Como uma pessoa qualquer, e não como uma pessoa que, é uma professora que é travesti. Se fosse na minha época de estudante do meu sexto ano, tenho certeza que seria alguém que provavelmente não iria durar muito tempo na escola. Quando perguntada sobre as políticas públicas para pessoas trans, ela comenta sobre o uso de nomes sociais nas escolas. Victoria fala que essa política ajuda o jovem trans a se identificar e se manter no ambiente escolar. No entanto, o uso do nome social depende da instituição e da família que a pessoa trans está inserida. A gente está tendo essas conquistas poucas, mas a gente está tendo. Por exemplo, agora, estudante já pode utilizar o nome social na escola. E até um tempo não podia. Então, imagina, para uma pessoa que não se identifica com aquele nome, ter que todo dia para uma escola estão te chamando por um nome que não te representa, por um pronome que não te representa, isso é uma violência diária. E isso já tem como ser poupado, não significa que as escolas vão cumprir. Porque muitas escolas ainda não cumprem com isso, porque quando se trata de adolescência trans, aí envolve a questão dos pais, questão da família, e quando mexe com família, é algo muito complexo de lidar. Então, às vezes, os pais dizem assim, não, eu não quero que a escola faça isso que meu filho e minha filha tá pedindo. E a escola, às vezes, não quer facilitar muito também a vida da pessoa trans, e aí vai lá e acaba não cumprindo com o que a pessoa tá pedindo. Mas também tem casos em que os pais estão apoiando. Então, eu vejo assim que esse cenário de a pessoa simplesmente ter um direito tão simples, que é o direito ao nome, já facilita a permanência dentro do ambiente escolar. E, obviamente, permanecendo no ambiente escolar, a gente vai ter agora, provavelmente daqui, sei lá, eu sendo muito otimista, tá? Daqui a uns 5 anos, uma quantidade maior de estudantes trans dentro da universidade. Ou então ocupando também espaços de profissão que antes não era comum.
Ambas comentam sobre a luta dos direitos para pessoas trans. Freda afirma como os direitos trans são ameaçados pelo poder executivo e legislativo, dependendo do judiciário para ter esses direitos afirmados. Victoria usa a analogia do Brasil andar uma casa para frente e uma para trás. Na minha história de vida, né, o que eu tenho experimentado, que eu tenho conseguido acessar os direitos, né, que me foram negados e que eu tenho lutado para assegurar, normalmente são por vias não de políticas públicas, mas por vias de jurisprudências, né, que a gente fala, né, que quando tem a ação de um outro poder político, né, que interfere no poder executivo, legislativo, que deveria ser os que garantissem os nossos direitos, né? Enfim, então a gente sempre acessa os nossos direitos por vias judiciais e acredito que isso seja uma mostra de como a nossa política ainda é virgem, eu vou usar essa palavra mesmo assim, ela ainda é nova e ainda não virgem no sentido, né, de ser ainda muito recente, né, muito inexperiente, acho até, nas questões que envolvem a vida de pessoas LGBT, né, de pessoas trans, né, me colocando, né, mais propriamente, assim, porque alguns direitos estão assegurados, né, mas tudo é muito frágil, tudo pode mudar de repente, né, enfim. Eu não tenho conhecimento suficiente para saber o quanto essas jurisprudências são legítimas para manter um direito, né, ou se elas podem cair de um governo para outro, né, enfim. Sempre parece que os nossos direitos estão ameaçados, né, mesmo aqueles que a gente já conseguiu conquistar, né. E isso não se reflete só nessa ameaça real, assim, mas também dentro das próprias estruturas sociais que a gente acessa, né. Ainda há um longo caminho para as políticas públicas serem de fato inclusivas para toda a população. Freda aponta sobre as problemáticas dos censos e estatísticas, além da impossibilidade de usar o nome social em documentos importantes como o CPF. Por exemplo, né, qualquer pesquisa mais relacionada a censo, relacionada a uma coisa assim mais estatística, tu vai ter que responder lá qual que é o teu gênero, qual que é o teu sexo, sendo que, tipo, são perguntas que podem, né, causar muitos problemas para pessoas que ainda têm tem esse ponto da sua vida como uma ameaça constante, né, onde vivem, enfim. E a gente sabe que não é só nas questões relacionadas a gênero e sexualidade que isso acontece, né? Existem muitas vulnerabilidades, né, que são invisibilizadas das estruturas sociais que a gente vive, né? Isso é um exemplo que eu dei, né, porque é um exemplo que eu vivo constantemente, assim, né, quando eu tenho que responder alguma coisa, enfim, não tenho formulário, tem melhorado, mas, assim, em algumas circunstâncias tem melhorado, né? Outra que eu posso te mencionar é assim, em algum lugar onde tem o registro do meu CPF, as pessoas me chamarem pelo nome de registro e não ter nenhuma forma de eu alterar para o nome social, entende? Isso deveria ser um direito assegurado, né? Porque se eu posso ter um nome social que me identifica, ele deveria ser identificável em qualquer situação, né? Em qualquer situação social, né? Para evitar constrangimento, né? Assim, tipo, posso dar um exemplo mais violento, assim, que é uma questão de saúde, né? Que tu vai no médico e o médico vai te chamar pelo teu nome de registro, porque dentro do sistema de saúde pública, o teu registro é feito através do CPF, não através de um nome social, né? Então, tu é considerado um número e não uma pessoa, né? E isso é uma questão fundamental dentro de uma estrutura de país, né, de considerar os cidadãos como pessoas, não como números que vão pagar os seus impostos, né, enfim. Na questão da violência, Victoria apresenta a pesquisa da socióloga Berenice Bento.
No estudo, a autora apresenta a ideia de que crimes contra mulheres trans não devem ser considerados crimes a pessoas LGBTs, mas sim categorizada como transfeminicídio. E aí vem a autora ali, a socióloga Berenice Bento, e diz que ela, na pesquisa dela, ela opta para que os crimes contra mulheres trans e travestis não seja catalogado como crime contra pessoas LGBT+, mas que seja classificado como transfeminicídio, porque se trata de uma questão de gênero, é por ser mulher, é por ser uma imagem feminina que ocorre essa violência, e não por uma questão de sexualidade, por ser uma pessoa LGBT+. É o que essa autora propõe, que eu acho muito interessante também ela propõe isso, porque quando a gente vai ver o número de feminicídio no Brasil também é muito alto. Como é que se dão essa relação, essa historicidade de um país que é patriarcal, machista, sexista. Então, tudo que remete à figura feminina vai ser sempre o que é mais vulnerável. Isso não só respinga nas mulheres trans e travestis, como também vai acontecer com a questão de homens gays que são afeminados, que têm uma expressão de gênero feminina. Quanto mais feminina for a expressão de gênero desse homem gay, mais vulnerável ele se torna socialmente, de passar coisas semelhantes ao que pessoas de identidade feminina passam. Apesar das contradições das questões sociais, elas se mantêm otimistas. Comemoram a presença de Erika Hilton e Duda Salabert na Câmara Federal, dando voz e projeção aos transexuais brasileiros. No entanto, ainda há muito que ser feito no país mais hostil a essa população. A palavra que ambas usam é esperança. Esperança para a educação melhor, esperança para um país melhor e esperança para um futuro melhor para os LGBTQIA+. Esse programa foi realizado para a disciplina de jornalismo especializado, ministrado pela professora Sara Feitosa. Desenvolvido e editado pelos alunos Arthur Facina, Bruno Rocha e por mim, Maria Eduarda Couto.